Olá pessoal, sou o professor André e hoje em nossa aula nós vamos falar um pouco sobre o cálculo do MMC. Finalizaremos ela conversando um pouco sobre o algoritmo de Euclides e algumas técnicas sobre MDC e MMC que a gente ainda não discutiu em nossas aulas. Bem pessoal, a gente inicia nossa aula tentando compreender um pouco a ideia do que são múltiplos comuns, né? Então a gente parte dessa definição aqui 8, tá bom? Então, se eu tenho dois números A e B, né, inteiros, um múltiplo comum entre eles é um número, por exemplo, C, que é divisível, né, por A e por B ao mesmo tempo. Assim como os múltiplos de um número são infinitos, né, os múltiplos comuns de dois números também são infinitos. Então, a ideia é que antes da gente definir o que é MMC, mínimo múltiplo comum, a gente consiga compreender o que são múltiplos de um número, tá bom? Então, por exemplo, aqui, quem são os múltiplos de 6 e 10? Né? Esse exemplo 7 pede para a gente calcular os três primeiros múltiplos comuns de 6 e 10. Então, vamos lá. Múltiplos de 6, né? São 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, né? 42, 6 vezes 8, 48, certo? 6 vezes 9, 54, 6 vezes 10, 60, e assim sucessivamente, né? Então, os múltiplos de 10, quem são? Né? Então, vamos lá, 10 vezes 1 dá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e assim sucessivamente. Então, os múltiplos comuns de 6 e 10, quem são? Né? Então, dos múltiplos de 6 e de 10, quem é múltiplo comum? Ou seja, quem é divisível por 6 e por 10 ao mesmo tempo? Né? 30, 60 e assim sucessivamente. Né? 90, então 30, 60, 90, 120 e aí vai infinitamente. Então, os três primeiros múltiplos comuns de 6 e 10 são 30, 60 e 90, por exemplo. Tá? Então, tendo compreendido a definição de múltiplos comuns, nós podemos agora definir o que é o mínimo múltiplo comum. Então, como o próprio nome já diz, o que acontece? Se eu tenho aqui dois números A e B, né, inteiros, com pelo menos um diferente de zero, é denominado mínimo múltiplo comum de A e B, ou MMC de A e B, o menor número que é divisível por A e B ao mesmo tempo. Ou seja, dentre os múltiplos comuns de dois ou mais números, o mínimo múltiplo comum é o menor deles. Nesse caso, considerando, né, que no exemplo anterior a gente colocou que os múltiplos comuns de 6 e 10 são 30, 60, 90, 120 e aí sucessivamente, então nós temos que o MMC de 6 e 10 é o mínimo múltiplo comum. Então, o MMC de 6 e 10 é igual a 30, tá certo? Então, existe um dispositivo prático para se calcular o MMC de dois números. Então, para que eu faça esse cálculo, né, eu tenho que fazer sucessivas, né, divisões ou divisões consecutivas por fatores primos, até que todos os resultados da divisão sejam 1. Então, por exemplo, para se calcular o MMC de 6 e 10, o dispositivo prático é esse, né? 6 e 10 dá para dividir por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5. Aí não dá mais para dividir por 2, mas um número é o 3, que é possível. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não é possível ser dividido por 3, então eu mantenho 5. E aí 5 dividido por 5 dá 1. Então, logo, o MMC vai ser exatamente esse produto de 2 por 3 por 5. Né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Logo, o MMC
de 6 e 10 é igual a 30. E esse é o dispositivo prático para o cálculo do MMC. Bem, pessoal, para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu trago para vocês uma curiosidade, né? E aí é um algoritmo importante dentro da teoria dos números, que a gente denomina algoritmo da divisão de Euclides, certo? Então, o algoritmo de Euclides nada mais é do que um método simples e eficiente utilizado para encontrar o MDC, né, o máximo divisor comum de dois números inteiros diferentes de zero. O algoritmo se torna eficiente pelo fato de ele não exigir qualquer fatoração, né? Então, ele é bem eficiente para números maiores. A definição para o algoritmo de Euclides é a seguinte: dados A e B inteiros, né, com A maior que B, considerando que Q e R são o quociente e o resto da divisão de A por B, temos que o MDC de A a B vai ser igual ao MDC de B e R. Então, a ideia é que eu faça sucessivas divisões, sempre pegando o resto da divisão anterior e transformando em divisor, até que eu encontre o 1. Então, o algoritmo de Euclides pode até, por definição, parecer um pouco complexo, mas quando a gente vai fazer o dispositivo propriamente dito, a gente consegue encontrar de uma forma bem simples, tá certo? E aí eu trago um teorema importante também, que se eu tenho dois números inteiros, A e B, temos que o MDC de A e B vezes o MMC de A e B é igual ao produto deles, tá certo? Então esses dois conceitos, eles são bem importantes e pouco vistos quando a gente estuda MDC e MMC. Vamos para o exemplo prático. Essa questão, ela pede para a gente calcular o MDC e o MMC de 30 e 50, tá bom? Então, vamos calcular pelos dois dispositivos, tá bom? Primeiro pelo que a gente aprendeu, e aí depois a gente faz um cálculo usando o algoritmo de Euclides, para a gente comparar as respostas. Então, calculando aqui o MDC, então, de 30 e 50, né? 30 dá para dividir por 2, né? 30 dá 15, 50 dividido por 2 dá 25. Os 2 não dá mais para dividir por 2, também não dá para 3, né? Dividir por 3, mas dá para dividir por 5, né? 15 dividido por 5 dá 3 e 25 dividido por 5 dá 5. E aí eu não tenho como mais fazer divisão, né? Logo, o que é que acontece? O MDC vai ser esse produto de 2 e 5. Então, o MDC de 30 e 50 é igual a 10, né? 2 vezes 5, 10. O MMC a gente faz de uma forma semelhante, né? Só que a gente vai fazer as sucessivas divisões de 30 e 50 até que eu encontre resultados de resto 1. Né? Então, 30 dividido por 2 dá 15 e dá 25, certo? 25. Depois eu posso dividir por 3, o 15, que dá 5, e dá 25. Depois eu posso dividir por 5, que dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Depois eu divido por 5, que dá 1, que dá 1. Né? Então, o MMC vai ser esse produto. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Né? 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 dá 15. Então, 10 vezes 15, 150. Logo, o MMC de 30 e de 50 é 150, certo? Bem, esse é o modelo tradicional, né? Agora nós vamos usando o algoritmo de Euclides, tá certo? Bem, quem são os números? 30 e 50. Então o algoritmo ele é bem simples para eu calcular o MDC, né? O que é que ele diz? Eu vou pegar um número maior, né? No caso 50, e vou dividir pelo número menor. Aqui em cima eu vou colocar os quocientes, certo? Quocientes. E aqui embaixo eu vou colocar os restos, tá bom, gente? Então vamos lá. 50 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 30 dá 30 para 50, sobra 20.
E o resto da primeira divisão sempre vai ser o quociente da segunda divisão. 30 dividido por 20 dá 1, né? 1 vezes 20 dá 20, para 30 sobra 10. E aí esse 10, que é o resto da segunda divisão, passa a ser o quociente da terceira. 20 dividido por 10 dá 2, né? 2 vezes 10 dá 20, para 20, né? Sobra nada. Então, sempre que eu termino esse resultado que o resto é zero, o MDC vai ser esse número. Então, logo, o MDC de 30 e 50 é igual a 10, certo? E aí, usando o outro teorema que nós vimos, para eu calcular o MMC de 30 e 50, eu vou usar a propriedade que o MMC de 30 e 50 vezes o MDC de 30 e 50 é igual a 30 vezes 50. E nós vamos. Opa, aqui é 50. MMC de 30 e 50 vezes o MDC. Quanto foi que deu o MDC de 30 e 50? 10. É igual a 3 vezes 5 dá 15. Então, 30 vezes 50 é 1.500. O MMC de 30 e 50 vai ser igual a 1.500 dividido por 10, ou seja, 150. Logo, o MMC de 30 e 50 é igual a 150. E aí as questões, elas convergem para o mesmo resultado. Então, a título de informação, fica para vocês, né, o algoritmo de Euclides e o teorema do produto do MDC para o MMC. Gente, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.